Primeiro, saudar o Sr. Presidente da Câmara, os seus vereadores, os Srs. Presidentes de Junta, os membros eleitos, o público e a comunicação social. Vamos então iniciar esta sessão da Assembleia Municipal Extraordinária, que foi convocada nos termos da linha B do número 1 do artigo 30 do anexo 1 da Lei 75/2013, de 12 de setembro. Esta sessão extraordinária solicitada pelo Sr. Excelentíssimo Presidente da Câmara. E vamos então começar nesta sessão extraordinária pela intervenção do público, isto porque nestas sessões extraordinárias não existe o período de antes da ordem do dia. E como em todas as sessões existe realmente a intervenção do público, vamos então começar por aqui e é assim que vamos iniciar esta sessão extraordinária. E, portanto, daria de imediato lugar então à intervenção do público, começando pelo Sr. José Manuel Leitão de Puga. Sr. Presidente, Srs. membros da mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente de Câmara, Srs. vereadores, Srs. deputados municipais, Srs. autarcas, digníssimo público. Muito boa noite para todos. Eu julgo que será do interesse deste Parlamento saber o que pensa o povo das nossas aldeias, e eu não sou mais do que um simples aldeão tão rural como Labrego, sobre as decisões dos nossos autarcas e das deliberações deste Parlamento. E como humilde cidadão sujeito às contingências das opções políticas por Vossas Excelências aprovadas, congratulo-me com o facto de saber que a nossa autarquia não pretende anuir na transferência desenfreada de competências que visa esvaziar a responsabilização governativa do poder central e retalhar o país numa democracia tóxica. O povo humilde como eu vê com grande preocupação esta engenharia pseudo-democrática que pretende alavancar no futuro um alívio orçamental do Governo, levando as câmaras municipais a expandir até aos limites as suas receitas próprias, ou seja, a sacrificar ao máximo os seus municípios com todas as taxas, mas de uma forma que não é nem equitativa e nem é aceitável, uma vez que o país não é isomórfico e, portanto, os municípios não são todos iguais. É verdade que o povo confia em quem elege e os presidentes de Câmara são eleitos, logicamente, são órgãos democráticos, não há dúvida disso, ao contrário do Governo, que nem sequer é eleito nem democracia tem nada, a democracia é substituída pelos interesses, pelos conhecimentos e pelas amizades, e, portanto, há aqui a cautelar o princípio importante para a coesão nacional, que é a solidariedade das regiões. Quem vive as regiões de elevados recursos, mais desenvolvidas, mais dinâmicas, mais jovens e mais densamente povoadas, suporta maior esforço contributivo e compete ao Governo receber tudo e redistribuir de forma equitativa para que não falte o essencial a quem não pode suportar. Ao povo como eu, parece que as câmaras têm fundados motivos para ver com grandes reservas a atribuição de muitas mais competências, mas sem o equivalente financeiro do Orçamento de Estado. Depois, são os municípios a pagar, não há dinheiro. Portanto, era este o meu recadinho. Agora, também aqui hoje vai ser tratado a via do fural da Dona Teresa, e eu queria dizer que hoje ouvi um comentário que me deixou também um bocado preocupado. Era uma pessoa que dizia exatamente assim, aqui no Comércio da Vila, dizia o seguinte: lá vão este senhor retirar-nos o estacionamento que é indispensável. Por acaso o projeto vai mexer um bocadinho nisso. E eu queria dizer que não chega a fazer obras naquela zona, estou farto de dizer, meus senhores, é preciso mudar mentalidades. Isto porquê? Porque um dos grandes problemas é o civismo dos peões nesta região, nesta zona. Estes dias, eu, depois de acabarem as obras, passo lá todos os dias, e vejo pessoas, entram na passadeira sem sequer olhar-se bem um carro, está a chover, a gente vê mal, com o vidro embaciado, e é assim que se dão os acidentes. Pior, é que infelizmente até adultos com crianças pela mão fazem o favor de entrar eles e as crianças sem sequer olharem, ou seja, já não ensinam os pequeninos a olhar. Ou seja, é necessário, isto é que é importante fazer-se. A Câmara Municipal, através do Conselho Municipal da Educação e também dos Conselhos de Escola,
É urgente fazer criar este civismo, esta ideia de que é necessário prevenir os acidentes, mas é a priori, ou seja, é preciso educação. E agora só um pequeno achego. Eu custa-me a perceber, e lamento, que o Sr. Presidente de Câmara não gosta de responder às perguntas que o público lhe faz quando vem aqui. O Sr. Presidente de Câmara que até fala bem e que normalmente até quando responde tem respostas que satisfazem as pessoas. Eu lamento que o Sr. Presidente de Câmara não goste de responder quando lhe fazem perguntas. Vejo tantas perguntas, o Sr. Presidente de Câmara não gosta de responder ao público. Eu lamento, sinceramente. Até porque, sou-lhe sincero, gosto de ouvir as suas respostas. Disse. Muito obrigado. Vamos então agora passar ao Joaquim Rafael Pereira, que também se inscreveu. Ora, muito boa noite. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, Senhoras e Srs. Vereadores, caro público aqui presente, caros membros eleitos e comunicação social. O meu nome é Joaquim Rafael Fernandes Pereira, nasci em Arcozelo, Ponte Lima e aqui resido. Gostaria de deixar aqui uma proposta executiva municipal em relação ao caminho de Santiago que existe no Concelho de Ponte Lima, que seja colocada uma passadeira para peões, a respectiva sinalização neste caminho, mais propriamente na parte que atravessa a Estrada Nacional 202, sentido Ponte Lima Marcos Valbês, para a segurança de todos e para proporcionar aos caminheiros uma menor espera na passagem entre os dois ramais do caminho. Só quem ali circula todos os dias é que não vê o que se passa. Peço que se junte à ata dessa sessão o ortofotomapa do local que entrego. E venho aqui, na qualidade de cidadão, perguntar, e não ralhar, como disse um presidente de junta de uma freguesia deste Conselho, ao Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Engenheiro Vítor Mendes, se já tem as respostas às 3 perguntas simples que efetuei em 22 de 12 de 2018. Para o caso de se ter esquecido, relembro agora. Já foi feito o levantamento das pessoas que pediram a ligação à rede pública de saneamento e foram lesadas com o procedimento camarário que descrevi em 22 de 12 de 2018. Como vai fazer para devolver a essas pessoas o que lhes foi cobrado a mais? E se já alteraram o procedimento para que se não repetirem situações como a minha. Então, se ainda não tem respostas, e já passou mais de um mês, passo a transcrever as seguintes mensagens. Em 20 de 11 de 2018, pelas 10h44, falei com o senhor responsável X e questionei como ficou a situação das faturas de água e saneamento. Está resolvido? Não me quero precipitar, no entanto já estou aconselhado juridicamente, mas o que é necessário é que as pessoas não estejam a ser lesadas. Não quero tirar populismo do que tenho preparado para as redes sociais, no entanto, se tiver que ser, será. Aqui fica o meu contacto. Em 21 de 11 de 2018, pelas 20h17, recebi a seguinte resposta. Boa noite, Rafael. Nós éramos para reunir hoje para efetuar ponto de situação do assunto, contudo, infelizmente, faleceu o pai do Sr. Presidente. O funeral é amanhã na Pampilhosa da Serra. Agora, só no início da próxima semana, é que te consigo dizer alguma coisa. Um abraço e grato pela atenção. Em seguida, enviei a seguinte mensagem. Ok. Derivado à situação, respeitarei o luto do Sr. Engenheiro Vítor. Já agora entrego os sentimentos da minha parte. Abraço. Em 27 de 11 de 2018, pelas 16h50, recebo nova resposta. Boa tarde, Rafael. Hoje o Sr. Presidente já reuniu com o Serviço de Águas para alterar o procedimento. Entretanto, todas as pessoas que pagaram a mais devem solicitar a diferença no GAM. Um grande abraço. Pois então, Sr. Presidente da Câmara, do Ponte Lima. Antes da minha intervenção, em 22 de 12 de 2018, eu já tinha respostas e o assunto até já era do conhecimento dos responsáveis. Pois então, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima não resolveu responder que se ia inteirar da situação. Se já sabia dela, não sei porque é que não me respondeu. No entanto, o Sr. Presidente, nesta Assembleia de dezembro, respondeu o seguinte: vou adotar o mesmo procedimento em relação à intervenção do público durante a próxima semana. Desta forma, só se pode concluir o seguinte, que o Executivo está a tentar camuflar algo, escrevendo que está tudo a ser resolvido, só para que estas outras situações não venham a público. Peço que se junte estes documentos também à datação. Então, vamos lá ver. Eu venho aqui fazer umas questões que por acaso estão a ser resolvidas. Não tem respostas para mim, mas eu já tinha as respostas. Eu não tenho que dar as respostas. Entretanto, hoje passei no gabinete de atendimento ao município e o que é que se lá reflete? Não há alteração nenhuma do procedimento, não há nada que seja alterado, ou seja, continua tudo na mesma, disse. Muito obrigado. E esta foi a última intervenção, então, do público, por parte do Joaquim Rafael.
Passaria agora a palavra ao Daniel, que vai falar sobre 2 substituições que foram pedidas para hoje. Boa noite também para mim, para vocês da minha parte. Foram apresentados à mesa 2 pedidos de substituição por parte do Sr. Joaquim Paulo Linhares Rosas e pela Sra. Sónia Cristina Gaspar Gomes Teixeira. Muito obrigado. Muito obrigado. Isto foi algo que eu me tinha esquecido de fazer logo no início e, portanto, peço-vos desculpa por fazer agora. Eu iria perguntar ao Sr. Presidente da Câmara se quer intervir ou se quer... Então, muito boa noite a todos. Se me permitem, eu hoje não vou ali para o púlpito porque se vê mal e eu tenho aqui um conjunto de elementos que me permitem ou me obrigam à consulta, mas naturalmente cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, os Srs. Secretários, os Srs. Vereadores, os Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, membros da Assembleia Municipal, o público e a comunicação social. E, portanto, relativamente ao período de intervenção do público, eu vou exatamente adotar o mesmo critério que adotei até agora, porque seria manifestamente injusto para aqueles aos quais eu não dei uma resposta direta. E, portanto, ao Joaquim Pereira, aquilo que eu lhe posso dizer é que o Presidente da Câmara, tal como os seus vereadores, estão todos os dias na Câmara Municipal a exercer as suas funções e, portanto, as minhas portas e os seus vereadores estão sempre abertas para dar as respostas a que os cidadãos, independentemente de ter ou não ter razão, queiram colocar ao Executivo Municipal. E, portanto, foi dado cumprimento àquilo que foi a minha resposta em dezembro, na Assembleia Municipal. É verdade que não tenho o feedback desse meu pedido para esta situação em concreto e, portanto, o Joaquim Pereira, quando quiser, estará um dia de manhã na Câmara, receberei-o com muito gosto e analisaremos o assunto com os nossos técnicos para verificar se tem ou não tem razão. E, naturalmente, se tem razão, como qualquer cidadão, é um direito que lhe assiste e irá, obviamente, resolver-se a situação. Muito obrigado. Vamos, então, já de seguida, dar continuidade aos trabalhos com alinhado o período de ordem do dia, discussão e votação da proposta de não aceitação da transferência de competências em 2019 no âmbito da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, e diplomas sectoriais publicados, documento 1, em que foi atribuída a grelha C na sede da Conferência de Líderes. Gostava de saber quem é que se pretende inscrever para intervir neste ponto. João Monteiro. Pedro Salvador. Rosas. João Carlos Matos. Portanto, são estas 4 inscrições, 5. Pedro Ligeiro. Mais alguém? Portanto, tem as inscrições do João Monteiro, CDU, Pedro Salvador, PSD, Alipe Barbosa, Movimento 51, João Carlos Matos, do Ponte Lima, Minha Terra, e Pedro Ligeiro, do PSD. São estas as únicas inscrições? Então passaria já a palavra ao João Monteiro, eleito da CDU.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, senhores membros da mesa, Senhor Presidente da Câmara Municipal, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores deputados e senhoras deputadas municipais, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, boa noite. Esta transferência de competências caracteriza-se por uma infeliz tentativa de implementar uma tímida e mascarada regionalização de uma forma apressada e desorganizada. Este processo que vem agora à discussão e votação neste plenário, pela importância, dimensão e complexidade que o mesmo se reveste, não poderá, por razões óbvias, ser aprovado nos termos em que nos é apresentado. Efetivamente é merecedor de mais tempo de análise, estudo e preparação, para de uma forma séria e criteriosa se aferir o reflexo e impacto que terá na estrutura económica e social da autarquia e, consequentemente, na população limiana. O risco inerente à aceitação destas competências poderá ter consequências imprevisíveis, por pouco claro que é. Desculpem-nos a expressão, mas poderá ser aquilo que se designa popularmente um tiro no escuro. Alguns dos argumentos apresentados pelo Executivo Municipal para a não aceitação da transferência de competências, e passo a citar, falta de informação de uma forma objetiva, e mesurável, desconhecimento dos objetos a transferir, não identifica de forma objetiva as receitas próprias que poderão ser realizadas pelos municípios. Provavelmente serão comuns à maioria dos municípios e acrescentamos que, mesmo que fossem determinados os montantes a transferir para cada área sectorial, só por si não seria suficiente por inquantificáveis que são as despesas inerentes ao aumento exponencial dos recursos humanos e materiais. Necessariamente, para ser execuível a delegação de competências, que teria que ser feita de uma forma faseada, precedida de um período experimental que permitisse planear atempadamente e serenamente as competências atribuídas. Conforme foi dito anteriormente, a dimensão e complexidade das matérias em apreciação aconselha ao bom senso, motivos pelos quais a posição da CDU é consentânea com a posição tomada pelo Executivo Municipal, ou seja, a não aceitação da transferência das competências nos moldes apresentados. Obrigado. Muito obrigado, João Monteiro. Passo agora a palavra ao Pedro Salvador, do PSD. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Presidente de Junta, estimado público, comunicação social, muito boa noite a todos. Eu venho aqui para abordar esta temática e inspirando-me numa declaração, que é a Declaração dos Autarcas Social-Democratas, que, reunidos em Comissão Política Nacional no dia 9 de janeiro deste ano, analisaram, entre outros assuntos, o processo de descentralização e decidiram emitir a seguinte declaração. O PSD assinou em 18 de abril do ano passado uma declaração conjunta com o Governo de Portugal no sentido de impulsionar o processo de transferência de competências para as autarquias locais. É por demais conhecido o pendor reformista do PSD e nesta matéria da descentralização não se compreenderia que nós não fôssemos parte da solução. É igualmente sabido que o PSD sempre pugnou por um caminho mais ambicioso, mas tendo em conta as diferentes realidades das autarquias, nesse sentido foram aceitos em sede de negociação com o Governo um conjunto de condições incumpridas até este momento. Chegados aqui, constata-se que o Governo de Portugal não cumpriu atempadamente com aquilo que se comprometeu em sede de acordo entre PS e PSD e nesta data, portanto no dia 9 de janeiro, ainda as autarquias não sabiam efetivamente como seriam financiadas as competências que teriam que receber. Por isso, o PSD, mais uma vez, se predispôs a facilitar o processo e apresentou um projeto de resolução na Assembleia da República que foi aprovado e cujo objetivo é o de avançar
com todo o processo e, neste sentido, esse documento aprovado refere e recomenda ao Governo o seguinte. Em primeiro lugar, que o Governo comunique às autarquias locais e entidades intermunicipais, até ao final do mês de janeiro de 2019, os mapas com os montantes do Fundo de Financiamento de Descentralização provenientes de dotações inscritas nos programas orçamentais e no Orçamento da Segurança Social a transferir para aquelas, bem como as listagens de todo o património também a transferir. Segundo, que o Governo apresente à Assembleia da República até ao final do mês de fevereiro de 2019 para discussão e aprovação os mapas com os montantes do Fundo de Financiamento da Descentralização provenientes de dotações inscritas nos programas orçamentais e no Orçamento da Segurança Social a transferir para as autarquias locais e entidades intermunicipais, bem como os critérios e os termos dos reforços deste fundo. E terceiro, último, conceda um prazo de 60 dias corridos após a publicação da Lei da Assembleia da República, que estabelece os montantes do Fundo de Financiamento da Descentralização, para os municípios e entidades intermunicipais comunicarem à Direção-Geral das Autarquias Locais, caso não pretendam exercer no ano 2019 as competências previstas nos decretos de lei setoriais publicados em Diário da República, permitindo uma única reunião dos seus órgãos deliberativos. Portanto, este foi o papel e a postura e o procedimento que o PSD seguiu a nível nacional. Esta declaração dos autarcas sociais-democratas termina dizendo que se espera que o Governo rapidamente aceite a recomendação aprovada na Assembleia da República, que também foi viabilizada pelo Grupo Parlamentar do próprio Partido Socialista, e seja consequentemente apresentada ao Parlamento uma proposta concreta de atuação neste sentido. Assim sendo, e para além de partilhar e, portanto, deixar aqui também a declaração da Comissão Política Nacional dos Autarcas Sociais-Democratas, dizer o seguinte: eu acompanho aquela que é a preocupação e a posição e a iniciativa que o Presidente da Câmara assumiu e levou à reunião de Câmara, duas propostas, uma para um conjunto de competências não serem, no fundo, absorvidas e outras, duas, penso eu, para serem, em relação ao turismo e a fundos estruturais, não é? Eu acompanho esse sentido de responsabilidade por um único e fundamental fator, e que tem a ver com muitas das coisas que temos vindo aqui a falar. Agradecia que concluísse, porque já ultrapassou o tempo previsto para o PSD. Muito bem. Para o PSD, não? Para metade do tempo do PSD? Não para o PSD, porque temos a grelha C, em que o PSD tem 4 minutos e 87 segundos. Muito bem. Portanto, dizer que acompanha esta preocupação pelo sentido de responsabilidade para não onerar o município, do ponto de vista financeiro, com estas transferências. É só esta a nota que deixava, dizendo que aquela que será a minha posição em termos de votação destas duas alíneas acompanhará a disciplina partidária do meu partido. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro Salvador. Passo a palavra agora ao Sr. Alípio Barbosa, do Movimento 51. Excelentíssimo Sr. Presidente e Secretários da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara e demais vereadores, Excelentíssimos Srs. Membros desta Assembleia Municipal, membros da Comunicação Social, público aqui presente, muito boa noite a todos. A Constituição da República Portuguesa rejeita expressamente o modelo de organização burocrático e centralizado. Todavia, subsiste a questão de saber qual o grau da descentralização que se pode ou deve adotar. A lei fundamental deixa ao critério do legislador a fixação das formas de descentralização e das atribuições e competências dos entes autónomos, sem prejuízo da necessária eficácia e unidade de ação da administração e dos poderes de direção, superintendência e tutela dos órgãos competentes. É isto que estabelece o número 2 do 267 da Constituição. Ora, na Lei 50 de 2018, agora perante a nossa análise, é por todos reconhecido não estarem claras as formas de descentralização
as atribuições, as competências e o envelope financeiro a atribuir às autarquias locais, entes autónomos, objeto dessa descentralização. Assim sendo, caras e caros membros desta Assembleia Municipal, se nos poderia parecer razoável a tomada de decisão dos órgãos deliberativos autárquicos, concretamente deste plenário, até ao final do ano de 2018, tanto mais que esta matéria terá incontornavelmente implicações no plano do orçamento para o ano de 2019, não nos parece aceitável, em finais de janeiro, pedir a este plenário que venha deliberar sobre a proposta do Executivo Camarário de não aceitação da transferência de competências em 2019. Fundamentamos ainda esta posição na certeza de que 2019 será um ano onde estas matérias terão inevitavelmente de ser esclarecidas e amadurecidas, e só em finais de 2019 deverá ser tomada uma decisão definitiva sobre quais as competências que estaremos disponíveis para aceitar em função daquilo que for o esclarecimento cabal de todas as áreas envolvidas neste processo de descentralização. Esta posição de prudência e respeito pelos órgãos deliberativos autárquicos parece-nos ter sido esta semana, no dia 22 de janeiro, exatamente na terça-feira desta semana, corroborada pela Assembleia da República na resolução aprovada, na resolução número 6 de 2019, já aqui hoje referida, e onde se recomenda explicitamente ao Governo aqueles 3 pontos que me vão dispensar de voltar a referir, mas que são bem claros e que nos dão aqui um espaço de espera de cerca de um mês para termos todos os dados na nossa mão para podermos decidir de uma forma muito mais clara e muito mais, se quiserem, fundamentada este assunto que a todos nos interessa. Considera assim o Movimento 51 que neste contexto não se afigura oportuno submeter à deliberação desta Assembleia Municipal a não aceitação de transferência de competências em 2019 com base em 2 argumentos que apresentamos em jeito de conclusão. Primeiro, o principal argumento a favor da não aceitação da transferência de competências baseia-se na falta de clarificação de um conjunto de matérias, nomeadamente no que se refere ao envolvimento financeiro, às competências que efetivamente são transferidas, às receitas que as acompanharão, entre outras. Agradecia que concluísse. 2, vou concluir. O facto de termos sido confrontados com uma resolução da Assembleia da República que de forma alguma podemos ignorar, onde se recomenda ao Governo que proceda à clarificação dessas matérias até finais do mês de fevereiro, deve ser objeto de reflexão desta Assembleia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Lipe Barbosa. Passava agora a palavra a João Carlos Matos, do Movimento Ponte Lima Minha Terra. Peço imensa desculpa, António Carlos. Às tantas é porque realmente já há algum tempo que não venho. Peço desculpa mais uma vez. Boa noite. Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, excelentíssimos colegas, membros eleitos, Srs. Presidente de Junta, excelentíssimo público, excelentíssima imprensa. Eu julgo que nesta questão, estamos todos mais ou menos de acordo. Andamos há muito tempo, a defender o poder local e a aproximação da gestão da coisa pública às autarquias. E dispenso-me sequer de apresentar motivação para isso. Todos nós sabemos que é uma gestão mais próxima e que tem virtualidade, pelo menos, para ser mais eficaz. E é o próprio município que o diz, na motivação do não que hoje votamos, o próprio município diz, o município de Ponte Lima, apesar do município de Ponte Lima assumir a importância da descentralização de competências da administração central para a administração local como um passo fundamental à promoção da autonomia local e ao desenvolvimento dos territórios, portanto, o próprio município assume isso e julgo que assume bem. E depois todos concordamos, de facto, que este processo, na verdade, não está completo e não é perfeito. E percebemos todas as cautelas do município em relação à ausência de garantias, quer no que respeita ao reforço financeiro, quer dos meios humanos, nomeadamente. Sabemos também, o município também o diz, que há competências, algumas destas competências geram por si próprias receitas, mas é preciso também elaborar regulamentos, isso leva o seu tempo. E por exemplo, para dar um exemplo,
quando falamos de estacionamento público, 70% das receitas irão reverter para o município. Apesar de serem as forças policiais a promoverem as ações de fiscalização, o município terá as correspondentes receitas. Mas é evidente que é preciso preparar. Portanto, estamos todos, julgo eu, de acordo com as cautelas que o município manifestou ao decidir não aceitar esta transferência de competências. Também porque este processo, o Pedro Salvador falou um pouco disso, todos conhecemos um pouco as vicissitudes deste processo. Este processo ainda em discussão há muito tempo, era defendido quase a solo pelo Partido Socialista e depois da nova liderança do PSD foi possível um acordo entre os dois maiores partidos que culminou nesta lei e que tem toda esta cronologia muito apertada que na prática é impossível cumprir. O que eu diria, e isso resulta também da Lei Quadro, é que isto é um processo em curso. A própria lei diz que isto é para concluir até 2020, provavelmente 2021. Portanto, o que eu diria é que o não que hoje vamos votar, e eu também votarei favoravelmente este não, não é bem um não, é um ainda não. Porque no momento em que houver garantias da correta transferência de recursos financeiros e humanos, eu julgo que o município não hesitará em assumir, se não todas, grande parte destas competências e seguramente esta matéria virá a esta Assembleia mais tarde. Hoje, de facto, acho que a opinião é unânime, por uns motivos ou por outros, em votarmos junto com a Câmara Municipal nesta matéria. Ainda que alguns de nós, nos quais eu me incluo, por exemplo, até acham que devíamos ir mais longe no sentido da regionalização e não só na descentralização de competências. Mas o que estamos a discutir hoje é a descentralização de competências. Nessa medida vamos, portanto, votar com a Câmara Municipal no sentido da não aceitação desta transferência de competências, destas específicas transferências de competências. Muito obrigado. Muito obrigado, António Carlos Matos. Vou agora abrir uma exceção e vou dar apenas um minuto ao Pedro Ligeiro. E esta é mesmo uma exceção, porque realmente o tempo do PSD já está esgotado. E isto é mesmo uma exceção e, portanto, quero que seja realmente o mais rápido possível. Sr. Presidente da Mesa, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, excelentíssimos Presidentes de Junta, membros eleitos, Senhoras e Senhores, Comunicação Social. Desde já, Sr. Presidente da Mesa, muito obrigado pela disponibilidade. Eu acho que já foi praticamente tudo dito. O PSD votará favoravelmente esta proposta da não aceitação desta transferência de competências. Será, se calhar, a primeira vez que vamos negar isto e com as razões que já foram aqui expostas por vários partidos. Eu pensei, como era uma proposta da Câmara, que antes das intervenções do Sr. Presidente da Câmara iria argumentar esta decisão, não o fez. Nós, como eu disse, vamos votar favoravelmente esta proposta, mas acho que era importante, porque hoje vamos negar, até 30 de junho teremos que decidir novamente se queremos para 2020, mas em 2021 nós teremos que aceitar obrigatoriamente todas estas transferências, não é? Eu não sei, e esta é uma proposta, Sr. Presidente, se não era importante criar uma comissão, não sei se ela está a ser criada, para analisar as diferenças de competências e de ver qual delas poderá ser vantajosa o município na próxima decisão, até junho, decidir ou não essa aceitação. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu acho que a minha intervenção será, no fundo, para fazer a síntese daquilo que aqui foi dito e da qual nós, nesta fase, também, como foi dito e bem, provavelmente todos nós comungamos. A não ser o Dr. Olímpio Barbosa, do Movimento 51, que se esqueceu de um pormenor importante, é que esta Assembleia Extraordinária que foi proposta pela Câmara Municipal é exatamente para cumprir os prazos previstos na lei. Desculpe. Os prazos previstos na lei, que começa desde o dia 31 de janeiro até ao dia 2 de fevereiro. E diz o Sr. Secretário de Estado da Administração Local que, face ao disposto na Lei 50/2018, 16 de agosto, e nos decretos-lei supra-referidos, as competências são transferidas automaticamente para os municípios,
sem prejuízo à Assembleia Municipal deliberar relativamente a cada um deles nos prazos que estão estabelecidos na lei, de acordo com este quadro que está aqui em anexo, para o ano de 2019. O que significa, Sr. Dr. Alípio Barbosa, se todos comungássemos da sua irresponsabilidade, eu diria ignorância sobre a matéria, nós, no limite, estaríamos a aceitar automaticamente todas estas competências nos 11 diplomas sectoriais que já foram publicados e estaríamos então aqui com um problema eventualmente entre mãos. E, portanto, nós só estamos hoje aqui exatamente porque a lei nos obriga a estar aqui, a não ser, como aconteceu com poucos, mas alguns municípios portugueses, que decidiram aceitar os 11 diplomas. Como sabem, nós propomos aqui, nesta primeira proposta, não aceitar competências no âmbito dos 9 diplomas, no que aos municípios, e 2, onde também entronca as intermunicipais, e depois, numa fase posterior, aceitar 2 competências de âmbito intermunicipal, que eu depois procurarei explicar. E, portanto, o resumo da nossa proposta e do facto de não aceitar estas competências para 2019 resume-se exatamente à questão de não estarem garantidos os recursos humanos, não estarem garantidos verdadeiramente os recursos financeiros, inclusivamente do ponto de vista processual, porque no limite nós poderíamos ter receitas e não arrecadá-las, porque não tínhamos regulamentos enquadradores para receber essas receitas que estão previstas na legislação. E, portanto, nós não estamos aqui a discutir verdadeiramente se este é um processo que nós gostaríamos de uma efetiva descentralização. Não é isso que hoje estamos aqui a discutir, isso levar-nos-ia a outra matéria, se isto é descentralização, se isto é uma mera delegação de competências em que efetivamente os municípios se constituem como meros tarefeiros da administração central, mas o município de Ponte Lima, como eu acho que os outros 307 municípios, têm que ter também uma coerência naquilo que é o seu discurso, do poder local, da proximidade e, acima de tudo, que através do poder local nós possamos prestar efetivamente um serviço de qualidade, mais eficaz, mais funcional ao serviço dos nossos concidadãos. É isso tudo que nós procuramos à administração local e à administração central. O que verdadeiramente não está garantido, com os recursos que nós não sabemos exatamente quais são, é esse serviço público de qualidade. E, como sabem, inclusivamente, chumbou na Assembleia da República o Fundo de Financiamento de Descentralização, que no fundo dá um enquadramento financeiro para o Orçamento de Estado de 2019 e, portanto, nós quase que temos a garantia que para 2019, num conjunto de competências, nomeadamente aquelas de caráter universal, em que nós, mais tarde ou mais cedo, vamos ser obrigados a recebê-las, de não ter a disponibilidade financeira. E, portanto, esta é uma questão que verdadeiramente não foi bem conduzida até ao momento. Tal como nós achamos, que eu já tive a oportunidade, até na última reunião do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses, onde o município de Ponte Lima tem assento, de dizer que não podemos concordar com estes timings, porque se nós hoje estamos aqui a decidir um conjunto de competências para a descentralizar para os municípios, em janeiro para 2019, e que já foram publicados em Conselho de Ministros mais um conjunto de diplomas, grande parte deles com um conjunto de competências de caráter universal, em áreas tão importantes como a educação, a saúde e o apoio social. E, provavelmente, em abril estaremos aqui a discutir a mesma coisa e, provavelmente, em abril, continuamos a não ter condições
para decidir em consciência e com responsabilidade, para aceitar essas competências e as outras que hoje estamos aqui a discutir. E em junho de 2019, reparem, nós estamos aqui novamente a discutir um conjunto de diplomas sectoriais para decidir se aceitamos essas competências para 2020. Este não é verdadeiramente a melhor forma de negociar com a Administração Central. O nosso entendimento é que a melhor forma de negociar com a Administração Central durante o ano 2019 e durante o ano 2020 é exatamente num processo contínuo, sem ter que estarmos aqui a limitar-nos a timings que nos vão fazer perder tempo a nós, autarquias locais, e também fazer perder tempo à própria Administração Central. Porque, meus caros amigos, no dia 1 de janeiro de 2021, nós as competências de caráter universal, porque há outras de caráter dito não universal, que pressupõem a aprovação e o acordo da Câmara e da própria Assembleia Municipal, nós vamos ser obrigados, de acordo com a legislação em vigor, a recebê-las. E, portanto, nós vamos ter que procurar, durante o ano 2019 e 2020, essa negociação com a Administração Central. E, portanto, a nossa proposta é realmente uma proposta de responsabilidade, de cautela, de percebermos que, efetivamente, não há condições objetivas para receber estas competências previstas nestes 9 diplomas. E, portanto, se o fizéssemos, poderíamos eventualmente, e digo isto sem qualquer problema, hipotecar a sustentabilidade financeira do município de Ponte Lima. Porque é verdade que depois há aqui um conjunto de competências que estão a ser descentralizadas para os municípios e que eu diria que é quase uma afronta ao poder local, porque há um conjunto de competências que até já estão a ser efetuadas pelas autarquias locais. Por exemplo, as equipas de intervenção permanente, os gabinetes de atendimento ao munícipe, os espaços cidadão nos municípios que dispõem desses espaços cidadão. E, portanto, essas competências já estão a ser efetuadas pelos municípios. Mas há aqui, pelo menos, no âmbito dos 2 diplomas sectoriais que já foram publicados, 2 áreas que merecem a nossa especial atenção, que é a rede viária e que é também a habitação social. Nós, neste momento, não sabemos verdadeiramente qual é a rede viária que seria transferida para o município, não sabemos qual é o estado de conservação e manutenção e não sabemos também quais são os recursos financeiros que estão afetos para fazer essa manutenção, para fazer essa requalificação. E há um conjunto também de despesas que não irão ser transferidas por parte da administração para além daquelas que são as transferências diretas. Porque nós, quando estamos a aumentar um conjunto de competências, quando estamos a aumentar o número de funcionários da Câmara, estamos inevitavelmente também a aumentar as despesas nos consumíveis, estamos a aumentar as despesas nos equipamentos, estamos a aumentar a despesa nas viaturas, porque há transferências que são feitas diretamente do ponto de vista dos recursos humanos e das despesas efetas apenas a esses recursos humanos para um conjunto de competências, mas é preciso depois um conjunto de recursos humanos indiretos para fazer face a uma nova máquina administrativa que as câmaras irão ficar afetas. Dizia o presidente da Câmara de Louros, o camarada ali do João Monteiro, e muito bem, nós temos X funcionários afetos à educação, vamos ter X mais Y funcionários afetos a essa mesma área de educação, e só o Ministério vai pagar essa diferença. E quem é que vai pagar depois os funcionários a mais para pagar os vencimentos, para estar na secção pessoal? Quem é que vai pagar a mais os computadores? Quem é que vai pagar a mais
as viaturas, etc., etc. O que é que eu queria, para terminar, dizer-lhes? Nós, obviamente, não somos contra a descentralização, achamos que este não é o momento para receber estas competências, daí a apresentação desta proposta, e, naturalmente, teremos também todo o sentido de responsabilidade quando chegar à hora de analisar e de procurar compatibilizar entre aquilo que é a melhoria da qualidade do serviço público, da proximidade, daquilo que é a função do poder local, mas, obviamente, sem comprometer a sustentabilidade financeira do município de Ponte Lima, porque só à custa dessa sustentabilidade financeira é que nós verdadeiramente conseguimos ter um serviço público de qualidade. Daí que nós apresentemos esta proposta, que naturalmente submetemos à apreciação da Assembleia Municipal para que possa ser votada favoravelmente. Com certeza. Sr. Barbosa. Muito boa noite, novamente. Vou desvalorizar a forma agressiva e até um pouco arrogante como o Sr. Presidente respondeu à questão que lhe foi colocada, mas não posso deixar de lhe pedir que esclareça duas coisas, ou até três. A primeira delas é que sabe, não deve desconhecer, que quase todas as câmaras, praticamente a totalidade das câmaras que votaram a não descentralização de competências, decidiram até finais de dezembro. E decidiram, provavelmente por duas razões. Primeiro, por uma questão de princípio democrático, porque consideram que não têm a votação da Assembleia garantida, como provavelmente o Sr. Presidente considera. Segundo, também por responsabilidade política. O Sr. Presidente está aqui numa postura de irresponsabilidade política. Isto é, em janeiro, se eventualmente este plenário não aprovasse a proposta de não à descentralização, o Sr. Presidente não teria qualquer hipótese de incluí-la no orçamento, no plano de orçamento, porque já não iria a tempo. Portanto, daí a nossa observação e a pertinência da nossa observação. Ainda uma outra questão. O Sr. Presidente, pelos vistos, ou desconhece ou realmente faz tábua rasa da resolução desta semana, da resolução 6 de 2019, porque, de outra forma, não se teria referido nesse tom. Muito obrigado, Sr. Barbosa. Sr. Presidente da Câmara. Sr. Presidente, eu não quero entrar aqui numa discussão que não nos leva absolutamente a nada, mas obviamente que nós, em dezembro, não tínhamos diplomas publicados. E, portanto, em dezembro, nós recebemos uma comunicação da Direção-Geral das Autarquias Locais e do Sr. Secretário das Autarquias Locais, exatamente para nos dizer que as Assembleias Municipais não tinham necessidade de se pronunciar até ao mês de dezembro. E, portanto, temos um timing que nos foi apresentado, e também lhe quero dizer que foram poucas câmaras que decidiram esta matéria nas Assembleias Municipais de dezembro. Mas mesmo aquelas que decidiram esta matéria nas Assembleias Municipais de dezembro estão a voltar a fazer Assembleias Extraordinárias em janeiro para exatamente acautelar a não passagem automática das competências para os municípios. Eu peço desculpa, mas eu realmente não gosto deste debate-papo, ou seja, as pessoas têm aqui um sítio para falar, portanto eu não queria que isso voltasse a acontecer. Não havendo mais pedidos de esclarecimento, mais intervenções, então passaríamos à votação desta linha A da Ordem de Trabalhos, proposta da não aceitação da transferência de competências em 2019, no âmbito da Lei nº 50/2018, 16 de agosto, e diplomas sectoriais publicados, documento 1. Portanto, iríamos perguntar quem vota contra. Volto a perguntar quem vota contra. Quem se abstém? Portanto, aprovado por maioria com 2 abstenções. Vamos passar já de seguida à linha B
Discussão e votação da proposta de aceitação de transferências de competências em 2019 no âmbito da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, e diplomas setoriais publicados. Documento 2, no qual foi escolhida também a grelha C na Conferência de Líderes. Gostaria de saber, então, quem se pretende inscrever para este ponto. Não há inscrições, então passaríamos de imediato a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, se tem alguma coisa a dizer sobre este assunto. Sr. Presidente, de uma forma muito breve, dentro daquele sentido de responsabilidade, como sabem, as competências a transferir para as comunidades intermunicipais pressupõem o acordo das 10 Assembleias Municipais. Eu confesso que no início também tive alguma dificuldade pelo princípio, mas foram apresentados 2 argumentos, ou 3, que achei que eram importantes para esta nossa proposta de aceitar 2 competências no âmbito da Assembleia Intermunicipal, nomeadamente da promoção turística interna subregional em articulação com as entidades regionais do turismo e com a gestão de projetos financiados por fundos europeus e por programas de captação de investimento, que são, aliás, 2 ações da competência da comunidade intermunicipal, que já o faz, e que, enfim, pode haver uma janela de oportunidades do ponto de vista do financiamento comunitário para estas 2 ações. E seguramente que não seria pelo município de Ponte Lima que a comunidade intermunicipal poderia, eventualmente, por não aceitar estas 2 competências no âmbito destes 2 diplomas, que não tivessem acesso. E, portanto, a nossa proposta da Câmara é exatamente de aceitar essas 2 competências para a comunidade intermunicipal do Alto Minho, porque foi esse também o consenso que foi gerado no âmbito da comunidade intermunicipal, com o argumento que nós possamos também, com estas competências devidamente transferidas, de acordo com a legislação em vigor, ter toda a legitimidade e toda a autoridade para nos candidatarmos a fundos comunitários, para fazer a promoção turística do nosso concelho e do nosso distrito e também para a gestão de projetos estruturais e da captação de investimento, que são realmente 2 áreas muito importantes para o desenvolvimento de cada um dos 10 concelhos. Não há mais intervenções, então passaríamos também à votação desta a linha B da Ordem de Trabalhos, proposta de aceitação da transferência de competências em 2019 no âmbito da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, e diplomas sectoriais publicados. Quem vota contra? Vota, portanto, 2, 3, 4. 4 votos contra. Quem se abstém? Oito abstenções. Aprovado, então, por maioria. Vamos passar de imediato à linha C, discussão e votação da proposta de acordo de gestão a celebrar entre o município de Ponte Lima e a Infraestruturas de Portugal S.A., documento 3, no qual foi escolhida também a grelha C, em sede de Conferência de Líderes. Gostaria de saber quem é que se pretende inscrever. Portanto, as inscrições registradas é António Carlos Matos, Rosa Cruz e João Monteiro. Pedro Ligeiro também. Dava a palavra a António Carlos Matos, do Movimento Ponte Lima, Minha Terra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Reitero os cumprimentos que apresentei há pouco aos presentes e vou direto ao assunto que me traz aqui. Como ponto prévio, Sr. Presidente da Câmara, gostava que me esclarecesse uma coisa. Eu parto do pressuposto, porque tentei informar-me sobre isso, de que estes projetos de execução, de que é que isso fala? E em que este documento que nos foi submetido remete para o anexo 2 e o anexo 3, um deles seria o projeto de execução das infraestruturas de Portugal e outro seria o projeto de execução da Câmara do município de Ponte Lima. Julgo que não existem estes projetos, não estão feitos ainda. É certo isso, é verdade. É verdade. Eu estava a partir desse princípio, mas gostava que me confirmasse isto. Sr. Presidente, este ponto da votação, isto não é bem, o que nós vamos fazer aqui não é bem votar um acordo. O que nós vamos fazer aqui é prestar-nos a uma espécie de golpe de efeito que o Sr. Presidente da Câmara quer fazer com a comunicação social, nomeadamente. E eu passo a explicar porquê. Porque neste documento, a Câmara Municipal demonstra bem o pouco respeito que tem por esta Assembleia, e esta Assembleia, caso venha a votar este diploma, ou este documento, como eu acho que provavelmente faremos, acabará também por, de alguma forma, demonstrar o pouco respeito que tem por si própria. Eu explico porquê. O que nós aqui temos não é um acordo, não é acordo nenhum. O que nós aqui temos é uma espécie de minuta de minuta. Aliás, isto é um documento que foi enviado para a Câmara Municipal pedindo-se da Câmara um acordo informal, a obtenção de acordo informal por parte do órgão em relação a estes pontos. E porquê é que eu digo isto? Porquê é que eu digo isto? Porque estes documentos têm que ser autossuficientes e têm que conter tudo para que saibamos o que é que vamos votar. Mas antes disso, eu vou a um ponto prévio. Estamos todos de acordo que é necessário reforçar todas as medidas de segurança rodoviária em alguns pontos da vila, nomeadamente na via Foral da Natureza. Estamos todos de acordo disso, seja por rotundas, seja por algum tipo de sinalização, por alguma forma de redução de velocidade, estamos todos de acordo nisso. Estamos todos de acordo também que essas obras sejam financiadas por entidades exteriores ao município. Venham esses dinheiros de entidades do Estado, como as Infraestruturas de Portugal, ou de fundos comunitários. Estamos todos de acordo em relação a isso. O que me parece estranho é que nós temos aqui um documento que não nos diz quase nada, só nos diz isso. Diz-nos que podemos ir a receber os 400 mil euros, mas depois nos remete para dois projetos que não estão sequer feitos, que é o projeto das Infraestruturas de Portugal e da Câmara Municipal. Nós não sabemos, por exemplo, o que é que a Câmara vai fazer em relação a isto. Temos aqui uma carta que, de uma forma muito básica, nos desenha aqui umas ciclovias e duas rotundas, mas que nem teve o cuidado, por exemplo, de apagar as passadeiras ou sequer de ressituar as passadeiras. Por exemplo, uma das passadeiras, e é precisamente uma das passadeiras que têm sido mais fatídicas, está hoje, sobrepõe-se a ela um triângulo separador de trânsito. Portanto, nem sabemos o que é que vai ser. Ou seja, o que nós vamos votar aqui é um documento em branco, é um cheque em branco, e não deixa de ser curioso, que nós, num ponto anterior, o que dissemos ao Governo foi: concordamos com essa transferência de competências, mas não passamos cheques em branco, não as aceitamos de qualquer maneira, precisamos de saber que dinheiro temos para concretizar essas competências. Curiosamente, aqui estamos a votar um não documento, porque se os senhores repararem, a Câmara remete-nos para o anexo 2 e 3 e 4, onde se diz quais são os projetos, exatamente o que é que vai fazer, para cadernos de encargos que não existem, para custos que não estão quantificados. Portanto, tudo isto é um enorme cheque em branco, com o pretexto de que é importante receber estes 400 mil euros. E é importante receber estes 400 mil euros. Mas não é responsável da Câmara trazer ao abrigo da legislação, do artigo 25, a linha K, julgo eu, que obriga a Casa Municipal a aprovar estes acordos de transferência. Não é sério trazer isto aqui, porque isto não é um acordo de transferência. E esta matéria, quando for à séria, vai voltar cá e vamos votá-la verdadeiramente, porque hoje nós não estamos a votar nada. Estamos a votar vários cheques em branco. Não sabemos se a obra da Câmara, não sabemos que obra a Câmara vai fazer, não sabemos se ela será verdadeiramente eficaz para
reforçar a segurança rodoviária e não sabemos quanto vai custar, se 40, se 400, se 4 milhões. Não sabemos verdadeiramente. Portanto, o que o Sr. Presidente da Câmara e o município demonstram neste particular aspecto é o desrespeito por esta Assembleia e a assunção de que nós votamos documentos que não lemos, que votamos cheques em branco. E, portanto, o Sr. Presidente só quis trazer aqui isto, não porque isto tem algum efeito jurídico, porque toda a votação que nós fizemos aqui hoje deste acordo não tem qualquer valor jurídico. Porque este é um acordo que não está preenchido. Os senhores, ou todos nós, vamos votar uma coisa que não conhecemos, porque simplesmente não existe. São as obras que se vão fazer, são os concretos projetos. Portanto, tudo que nós possamos votar aqui hoje só tem um efeito. Fazer uma primeira página dos jornais na próxima edição. Porque não tem nenhum efeito jurídico. E o que esta Câmara assume é que esta Assembleia, mais uma vez, vai votar documentos que nem leu. E é um princípio perigoso para esta Assembleia, porque nos desresponsabiliza e mostra, de facto, como eu dizia no início, que esta Assembleia, se assim continuar, demonstra também que não tem muito respeito por si própria, porque a Câmara não nos respeita e nós não nos fazemos respeitar. Em suma, antes não votamos um cheque em branco ao Governo. E bem, hoje, a pretexto dessa urgência dos 400 mil, vamos votar um cheque em branco porque vamos votar um documento que não existe. É uma minuta de uma minuta, para a qual a Câmara foi pedido um acordo informal. Nem sequer foi pedido à Câmara que deliberasse no Executivo, quanto mais na Assembleia Municipal. Portanto, isto não é nada, Sr. Presidente, isto não é nada. Isto é um papel vazio de conteúdo. E o próprio papel explica porque é que é vazio de conteúdo e o Sr. Presidente da Câmara confirmou que estes projetos não estão feitos. Porque se eu perguntar ao Sr. Presidente, se eu perguntar ao Sr. Presidente que me diga uma mão cheia só, 5 coisas concretas que vão fazer no âmbito deste projeto, diga-me só 5 coisas, 5 medidas para a segurança rodoviária na via foral da natureza. Diga-me 5 coisas em concreto que os senhores vão fazer e diga-me que estimativa de custos é que os senhores têm para essas 5 medidas e que estimativa de custos têm para o que a Câmara se propõe fazer. E mais do que propor-se fazer, a Câmara obriga-se, perante as infraestruturas de Portugal, a fazer. Portanto, Sr. Presidente, isto não é sério. Vamos votar um papel que vale 0. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. António Carlos Matos. Passo a palavra agora à Rosa Cruz, Movimento 51. Saúdo muito cordialmente o Sr. Presidente, os Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Membros da Assembleia, Presidentes de Junta, público em geral, comunicação social. O Movimento 51, em relação à deliberação sobre o acordo de gestão entre o município de Ponte Lima e a Infraestruturas de Portugal, pretende interpelar o Sr. Presidente da Câmara com 3 questões muito simples. Mas, antes disso, congratula-se, obviamente, por alguns progressos evidenciados no sentido de dar algum andamento a uma insistente pretensão desta comunidade, que já se vinha prolongando por tempo excessivamente dilatado. Verificamos assim, pela leitura do documento, que são 2 os trabalhos em apreço no documento, a execução da ciclovia e vias pedonais de acesso à zona urbana de Ponte Lima, e a articulação deste projeto com a intervenção da execução do tratamento da travessia urbana, de reordenamento dos acessos e reformulação das interseções do mesmo troço, da responsabilidade de Infraestruturas de Portugal. O primeiro elaborado pela Infraestruturas de Portugal, o segundo pelo município de Ponte Lima, com aprovação prévia da Infraestruturas de Portugal. Centrar-me-ei no segundo, então. Caberá, pelo que pude ler, ao município de Ponte Lima a responsabilidade pela execução material, financeira e contabilística da obra e à Infraestruturas de Portugal autorizar o início dos trabalhos relativos à obra e o acompanhamento dos trabalhos da empreitada. A cláusula 27ª do documento em apreciação anuncia que o município de Ponte Lima poderá submeter a financiamento comunitário a intervenção sujeita à comparticipação financeira da Infraestruturas de Portugal, que vai até 400 mil euros. Caso haja lugar a financiamento comunitário associado ao projeto de execução
do tratamento de tal travessia urbana, a comparticipação financeira a cargo das estruturas de Portugal nunca pode ultrapassar o montante correspondente à componente nacional de investimento, correspondendo ao valor que resultar da aplicação da percentagem fixada no contrato de financiamento, ao montante atrás referido, os 400 mil euros, ou ao valor da adjudicação, caso este seja inferior. Posto estes pontos prévios, as questões que colocamos são, então, as seguintes. Pretende o município de Ponte de Lima submeter candidatura a financiamento comunitário para a intervenção do troço assinalado da Estrada Nacional 203, via foral de Dona Teresa? E então, com que projetos? Os prazos inerentes à análise e deliberação dos montantes elegíveis pelos serviços competentes e ainda os demais procedimentos decorrentes dos termos da presente proposta de acordo do município de Ponte de Lima com a Infraestruturas de Portugal não dilatarão excessivamente o início e termo das obras que se configuram tão necessárias e tão urgentes? Terceira questão. Já tem este município uma calendarização prevista do cumprimento do projeto, atendendo a todos estes fatores, incluindo o facto de que o presente acordo ainda carece de submissão à aprovação do Conselho de Administração da Infraestruturas de Portugal? Muito obrigada. Muito obrigado, Rosa Cruz, número 51. Passo a palavra agora ao João Monteiro, eleito pela CDU. Relativamente a este assunto, eu faço votos que a execução destas obras, mais concretamente a construção destas rotundas, nos permita, de uma vez por todas, resolver este grave problema que tem sido a sinistralidade na via Foral Velho Dona Teresa. Já muito foi comentado aqui nesta Assembleia. Concordei plenamente com muito que aqui foi dito. Sinal inequívoco que isto é um problema que nos diz respeito a todos. Não é um problema partidário, é um problema social. Discordo também, às vezes, quando se vem aqui falar de 400 mil euros. Quer dizer, eu acho que estamos a sobrepor o aspecto material em detrimento do aspecto moral. Muito dificilmente eu conseguiria explicar a algum familiar de alguma vítima mortal o facto da Câmara Municipal, que eu parece-me que efetivamente tem sido esse o problema, menosprezou por, enfim, agenda política, às vezes, outras vezes por outras prioridades, e efetivamente descurou este assunto. E como tal, os problemas foram sucedendo-se até culminar neste desenlace, ou seja, nesta inevitabilidade que é ter que, de facto, executar-se estas obras estas que a CDU poderia não ser nestes moldes, mas seriam noutros moldes, que repito, foram rejeitadas pela maioria deste plenário. E como tal, pronto, enfim, isto, como apraz dizer, acerca desta questão de estar-se a falar muito materialmente e esquecer-se da parte moral do problema. Pessoalmente, eu vou ler aqui um pequeno texto, não quero também estar a fazer demorar muitos trabalhos, que é o seguinte. Este acordo gera em mim uma dualidade de sentimentos. Pois se por um lado ele é bem-vindo, e poderá ser o primeiro passo para a concretização das medidas necessárias para, se não acabar de vez com a sinistralidade na via Foral Velho Dona Teresa, que pelo menos seja o contributo em falta para a redução substancial dessa mesma sinistralidade. Por outro lado, reconheço que o mesmo não vem atrasado um dia, um mês, mas muitos anos. É um acordo que, infelizmente, se celebra depois de muito sangue derramado e muitas vítimas mortais a lamentar. Perdoa-me se estou a ser injusto,
mas não me canso de dizer que não acredito nas justificações, nos hipotéticos esforços realizados pelo município para resolver este gravíssimo problema. Pelo contrário, julgo que a persistência do mesmo é resultado e prova cabal da incúria, inércia e irresponsabilidade do município na forma como sempre abordou e lidou com este problema. Porém, cada um vive segundo a sua consciência. É caso para perguntar, por que motivo este acordo não foi celebrado há mais tempo? As condições hoje existentes não eram as mesmas existentes há anos atrás? O que de novo surgiu para repentinamente se agilizar todo este processo? Agradecer que concluísse, por favor. Perguntas estas que julgo que todos nós sabemos a resposta. Por fim, deixo uma palavra de apreço para todos os familiares, amigos e conhecidos dos acidentados, na esperança que estas situações não se voltem a repetir e que as medidas agora tomadas sejam o princípio do fim no que respeita à sinistralidade nessa via em particular. Muito obrigado. Muito obrigado. João Monteiro, membro eleito da CDU. Passo a palavra agora ao Pedro Ligeiro, eleito do PSD. Sr. Presidente da Mesa, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Presidentes de Juntas, membros eleitos, Senhoras e Senhores, Comunicação Social. Este é um tema que todos os quadrantes políticos e o Partido e o PSD em particular têm vindo ao longo dos anos, há mais de 10 anos, que é discutido nesta Assembleia, porque o que está aqui em causa não tem qualquer valor, ou tem um valor acima de tudo. O que está aqui em causa é a vida humana. Infelizmente, nós entendemos que o município, ao longo destes anos, poderia ter, e isto vem no seguimento daquilo que sempre dissemos nesta Assembleia, poderia ter tido outra atitude, outra força, porque é o município de Ponte Lima, e aquilo que hoje vamos votar, que não se vai resolver de imediato, vamos aguardar para quando se irá resolver, já poderia estar resolvido há muito tempo, e se calhar poderíamos ter evitado inúmeras perdas de vidas humanas, porque a vida humana não tem preço. E é lamentável que só agora vamos votar algo de mais concreto. E é lamentável, mas também é importante lembrar que foram apresentadas várias propostas pelo PSD, por outras forças políticas e algumas propostas concretas, e a maioria do CDS-PP são boas todas. Hoje nós não fazemos isso. Nós não somos melhor que ninguém, mas somos diferentes. Porque o que está aqui em causa é algo muito mais importante de qualquer guerra política. É a segurança dos limianos, é a vida das pessoas. O que o CDS-PP, e o Sr. Presidente da Câmara, nos pede hoje não é, como já foi dito, nós sabemos, não é a aprovação nem o projeto, porque eles ainda não existem. O que ele nos pede hoje para votarmos é um voto de confiança. E nós vamos dar o voto de confiança, porque já chega de atrasos. E esperemos que este voto de confiança que vamos dar hoje, porque vamos votar favoravelmente esta proposta, que ela se concretize o mais rapidamente possível, Sr. Presidente, e que venha resolver um problema gravíssimo no nosso Conselho. Alertamos que há outras situações e outras vias que também têm problemas de enorme gravidade e que, com a maior antecedência possível, é importante que o município fosse também estudando essas vias e forma de resolver esses problemas. Esperemos que o projeto venha colmatar todas as lacunas e todos os problemas que existem na via Feral Dona Teresa, e fala-se dessa via para bicicletas. E quem fará o projeto terá todo o cuidado. No nosso entender, temos de ter aí da ciclovia, teremos de ter aí um cuidado extremo, porque a ciclovia vai estar perto das escolas todas. E poderemos ter ali inúmeras crianças a andar de bicicleta na ciclovia. E aquela é uma via que eu passo lá várias vezes ao dia, que tem um fluxo de trânsito enorme. E o mínimo descuido de uma criança, eu não me preocupo adultos organizados a passar nas ciclovias, pode ser um problema muito sério, e o nosso alerta é que isso seja feito com todo o cuidado, porque esperemos que a obra venha a resolver esses mesmos problemas. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro Ligeiro, membro eleito do PSD. Passava agora então a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para prestar os seus devidos esclarecimentos. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria,
em primeiro lugar, percebermos, uma vez mais, do que é que está em causa. E o que está em causa, porque é isso que é subjacente a esta minuta do acordo de gestão que foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal, é o facto desta infraestrutura ser do domínio rodoviário. Portanto, é tutelado pelas infraestruturas de Portugal. E ao ser tutelado pelas infraestruturas de Portugal, há uma delegação de competências das infraestruturas de Portugal na Câmara Municipal. E é por isso que, de acordo com os nossos serviços jurídicos, nós aproveitamos esta circunstância de fazer uma Assembleia Municipal extraordinária para aprovar esta minuta de acordo de gestão, para não esperar pela Assembleia Municipal do final de fevereiro e, portanto, não perder aqui mais um mês. E, portanto, este acordo de gestão teria que vir inevitavelmente à Assembleia Municipal pelas razões que eu apresentei. O Dr. António Carlos Matos percebeu mal, eu penso que não me enganei, quando me perguntou se os dois projetos estavam concluídos, o da linha A, da cláusula primeira, e o da linha B, também da cláusula primeira. O da linha B, da cláusula primeira, o projeto não está concluído. O projeto deu hoje início à obra no âmbito do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável, exatamente de um investimento de 1,1 milhões de euros, projeto que foi aprovado pela Câmara Municipal, que teve o parecer favorável das Infraestruturas de Portugal e da própria Autoridade Nacional da Rodoviária, da Segurança Rodoviária, e, portanto, é uma obra que hoje começou a montar-se o estaleiro, tem um prazo de execução de 300 dias e tem um investimento comparticipado a 85% no âmbito do Portugal 2020, do investimento de 1,1 milhões de euros, que é exatamente... Eu disse que não houvesse, ou o Dr. António Carlos Matos percebeu mal, ou eu enganei-me a transmitir essa informação. Foi o que eu lhe disse. E, portanto, o que está em causa aqui é o troço dessa ciclovia entre o quilómetro 21 e o quilómetro 22 da estrada regional, agora designada 203, via foral de Dona Teresa. Portanto, este troço da ciclovia e dos percursos pedonais é 1 quilómetro de cerca de 7 quilómetros de ciclovias que se iniciou hoje a obra e que, portanto, terá que estar pronta no prazo de 300 dias. E relativamente ao projeto da reformulação da interseção das interseções deste troço entre o quilómetro 21 e o quilómetro 22, ainda hoje, recebi das Infraestruturas de Portugal um ofício dizendo: junto-se envia a Vossa Excelência o suporte digital do projeto de execução da Estrada Nacional 203, quilómetro 21 ao quilómetro 22, tratamento de travessia urbana, incluindo reordenamento de acessos e reformulação de interseções em Ponte Lima, que basicamente tem a ver com a construção das duas rotundas, mas que depois os dois projetos foram devidamente articulados e devidamente analisados pelas Infraestruturas de Portugal relativamente a um projeto que já está em obra, não exatamente neste troço, porque a obra começou hoje, e outro que já está o projeto de execução. E mesmo assim vem atrasado um mês, porque as Infraestruturas de Portugal garantiu-me que nos entregaria o projeto de execução até ao final do mês de dezembro. O projeto está terminado, foram feitas as medições, mas o que eu pedi é que nos mandasse o processo completo para que a Câmara o aprove
em reunião e o submeta o mais rapidamente possível a concurso público. E, portanto, esta minuta de protocolo é uma minuta que nos foi proposta pelas Infraestruturas de Portugal, que, convenhamos, tem muita experiência nesta matéria relativamente à delegação de competências. O que o município de Ponte Lima diz, e disse ao longo destes anos, esta terá que ser uma responsabilidade das Infraestruturas de Portugal, mesmo do ponto de vista financeiro. O que nós dissemos ultimamente às Infraestruturas de Portugal é que o município de Ponte Lima, para não perdermos mais tempo relativamente a esta matéria, estaria disponível para lançar a obra a concurso, fiscalizá-la, geri-las, enviar os autos de medição e, naturalmente, ser reembolsado com uma verba que resulta de um valor estimativo do projeto que foi executado, os tais 400 mil euros, mais a tal autoliquidação do IVA, que depois até chegámos à conclusão que vai ter que ser o município a suportar. Mas eu confesso, eu não estou aqui verdadeiramente a querer discutir em nome do Executivo se este é um bom acordo ou um mau acordo. Mas, uma vez mais, apelo à vossa coerência. Se nós todos lamentamos o facto de demorar tantos anos a resolver esta situação e há agora aqui uma oportunidade, mediante este acordo, de uma verba que foi cabimentada para 2019 de 400 mil euros e à partida chegará para a execução destas duas rotundas, vale a pena estarmos aqui a colocar algumas questões de pormenor, algumas questões de procedimentais, como o António Carlos Matos aqui vem, se pagamos o IVA, se não pagamos o IVA, se os 400 mil euros chegam ou não chegam, vão chegar. Eu tenho um compromisso verbal de que, se não chegar, faremos o aditamento a este acordo de gestão relativamente à parte que não diga respeito à autoliquidação do IVA. E, portanto, o município mostrou essa disponibilidade, porque percebendo que as Infraestruturas de Portugal é uma instituição com um número bastante significativo de empreitadas ao longo do ano, e ainda por cima agora entrando no ano eleitoral, em que o Governo vai aí abrir concursos de obras públicas no país. E, portanto, nós achamos que o município de Ponte Lima, nesta fase, será mais expedito, mais rápido, para que esta obra possa ser iniciada o mais brevemente possível. O acordo já foi assinado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração das Infraestruturas de Portugal. Após esta aprovação na Assembleia Municipal, como esperamos, será ainda sujeito a visto do Tribunal de Contas e, por isso, nós também não arriscamos a enviar este documento assinado para as Infraestruturas de Portugal, de acordo com a informação dos nossos serviços jurídicos, sem a deliberação da Assembleia Municipal. E, portanto, o António Carlos Matos acha que estamos aqui a passar um cheque em branco. Não estamos a passar um cheque em branco. Poderemos, eventualmente, discutir se este é um bom acordo ou um mau acordo. Eu acho que é um acordo sério, ao qual o município deve demonstrar a sua disponibilidade, sob pena de, então, andarmos aqui, ao longo dos anos, apenas a fazer o discurso que nos interessou do ponto de vista político, de infelizmente terem ocorrido os acidentes mortais que ocorreram, de terem acontecido acidentes graves, e agora, quando estamos perante um documento que finalmente, e lamentavelmente passado muito tempo, nos cria as condições para poder avançar, estarmos agora aqui a questionar o documento do ponto de vista processual. E, portanto, eu acho, meu caro António Carlos Matos,
que o que não é sério foi a sua análise do documento. Eu não discuto questões jurídicas. Eu, se não tivesse de trazer este documento à Assembleia Municipal, garanto-lhe que não tinha trazido o documento à Assembleia Municipal, porque até ganhávamos 2 ou 3 semanas que podem ser importantes para o início da construção destas 2 rotundas. E, portanto, eu também não concordo com o que o João Monteiro disse, com exceção de uma coisa, é que há efetivamente aqui uma dualidade de sentimentos, de termos um documento que nos vai permitir rapidamente dar início à construção destas 2 rotundas, que obviamente não irão resolver na íntegra os acidentes naquela via, Deus queira que sim, mas temos a certeza de que esta, sendo uma solução técnica, como sempre dissemos, que tinha que ser da autoria das Infraestruturas de Portugal e da Autoridade de Segurança Rodoviária, porque eles é que são especialistas, eles é que têm essa responsabilidade de nos terem apresentado a proposta. E esta é a proposta que eles consideraram adequada, que obviamente vai permitir a redução da velocidade nesta via e, consequentemente, poder evitar alguns acidentes graves que, infelizmente, aconteceram ao longo destes anos. Por isso, a questão que a professora Rosa Cruz aqui colocou, obviamente que não há nenhuma imposição do ponto de vista do financiamento comunitário. Eu tenho muitas dúvidas que isso aconteça, mas, obviamente, se essa oportunidade surgir, nós iremos aproveitar, porque reconhecemos que os recursos públicos, quer seja das Infraestruturas de Portugal, quer seja do município de Ponte Lima, é dos contribuintes portugueses. E, portanto, se tivermos essa oportunidade de recorrer a fundos comunitários, o que eu acho que não é muito viável, tendo em conta as condições de legibilidade destas 2 infraestruturas que irão ser construídas, obviamente que, se isso acontecer, temos que devolver a parte não financiada às infraestruturas de Portugal. Relativamente à calendarização, nós queremos verdadeiramente que se dê início à construção o mais rapidamente possível. Na próxima segunda-feira, após a aprovação deste documento pela Assembleia Municipal, irei naturalmente telefonar ao Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal para vermos quando é que poderemos assinar este documento, se estamos que aguardar pelo visto do Tribunal de Contas para abertura de concurso público. O projeto está na Câmara, completo, para abrir o concurso. Logo que haja luz verde para nós podermos levar esse projeto para a aprovação da Câmara, lançaremos a obra a concurso, faremos a adjudicação e, portanto, irá haver, aliás, já uma articulação entre a construção da ciclovia e a construção destas 2 rotundas. E, relativamente às ciclovias, meu caro Pedro Ligeiro, como deve calcular, elas também tiveram o parecer das Infraestruturas de Portugal, o parecer da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária e, obviamente, só nessas condições é que nós poderíamos proceder a essa construção, porque é dentro de uma infraestrutura da tutela das Infraestruturas de Portugal e esperemos que estes 2 projetos que irão ser materializados o mais rapidamente possível dê mais segurança a uma via que, naturalmente, hoje tem um perfil completamente urbano e que nos faz refletir sobre aquilo que deve ser a malha urbana do ponto de vista rodoviário na vila de Ponte Lima e outros projetos que, naturalmente, nós teremos que continuar a lutar para que possam ser concretizados, nomeadamente a variante sul, a Ponte Lima, que infelizmente não tem tido oportunidade de financiamento. Agora, uma coisa que podem ter a certeza é que tudo fizemos para que este documento pudesse vir cá mais cedo. Confesso, com toda a humildade, que não o consegui, mas felizmente que hoje aqui estamos para o analisar e para o deliberar. E também vos quero dizer que não estamos aqui pela comunicação social,
porque essa notícia para a comunicação social até já foi veiculada pelas próprias Infraestruturas Portugal para a Lusa há uns meses atrás. E também vos quero dizer, com toda a sinceridade, que infelizmente a vítima mortal que ocorreu não teve nada a ver com este acordo de gestão, porque este acordo de gestão já tinha sido preparado pelas Infraestruturas Portugal. Obviamente que essa morte que ultimamente aconteceu foi mais um pretexto para poder, de viva voz, comunicar às Infraestruturas Portugal que Ponte Lima, ao longo destes anos, foi objeto de uma enorme injustiça que teve como consequência, infelizmente, algumas mortes de alguns nossos concidadãos. Esperemos que, por homenagem a essas pessoas, esta obra possa ser o mais concretizada possível. Isso é muito mais importante do que os pormenores deste acordo de gestão, que naturalmente foi analisado pelos serviços jurídicos das Infraestruturas de Portugal e foi também analisado pelos serviços jurídicos do município de Ponte Lima. Muito obrigado. Não havendo então mais ninguém para falar, então eu iria passar à votação desta linha C, proposta de acordo de gestão a celebrar entre o município de Ponte Lima e a Infraestruturas Portugal S.A. Iria perguntar quem vota contra, quem se abstém. Portanto, aprovado por maioria com 2 abstenções. Vamos aguardar uns instantes para proceder então à leitura e votação da minuta da ata. Vamos então passar à leitura da minuta da ata. Aos 25 dias do mês de janeiro do ano de 2019, nos termos da linha B do número 1 do artigo 30 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, reuniu pelas 21 horas em sessão extraordinária a Assembleia Municipal de Ponte Lima, no Auditório Rio Lima, presidida por João Evangelista da Rocha Brito Mimoso de Moraes, com a seguinte ordem de trabalhos. Ponto 1. Período de intervenção do público. Registaram-se as intervenções de José Manuel Leitão de Puga, residente em Rebordões Souto, e Joaquim Rafael Fernandes Pereira, residente em Arcozelo. O Sr. Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos tidos por necessários. Ponto 2. Período da ordem do dia. A linha A. Discussão e votação da proposta de não aceitação de transferências de competências em 2019 no âmbito da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, e diplomas sectoriais publicados, documento 1, grelha C. Inscreveram-se para intervir neste ponto os membros eleitos João Monteiro, CDU, Pedro Salvador, PSD, Alípio Barbosa, M51, e António Carlos Matos, PL-MT, e Pedro Ligeiro, PSD. O Sr. Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos tidos por necessários. O membro eleito Alípio Barbosa, M51, solicitou os esclarecimentos ao Sr. Presidente da Câmara, que os prestou. Sujeita à proposta à votação, foi aprovada por maioria com 2 abstenções. A linha B. Discussão e votação da proposta de aceitação de transferências de competências em 2019 no âmbito da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, e diplomas sectoriais publicados. Documento 2, grelha C. Não se registaram inscrições para intervir neste ponto. O Sr. Presidente da Câmara explicitou a proposta. Sujeita à proposta à votação, foi aprovada por maioria com 4 votos contra e 8 abstenções. A linha C. Discussão e votação da proposta de acordo de gestão a celebrar entre o município de Ponte Lima e a Infraestruturas de Portugal S.A., documento 3, grelha C. Inscreveram-se para intervir neste ponto os membros eleitos António Carlos Matos, PL-MT, Rosa Cruz, M51, João Monteiro, CDU, e Pedro Ligeiro, PSD. O Sr. Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos tidos por necessários.
Sujeita à proposta à votação, foi aprovada por maioria com 2 abstenções. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas 22h40, da qual se elaborou a presente minuta, que depois de lida e aprovada, será assinada pela mesa desta Assembleia Municipal. Portanto, passarei então à votação desta minuta data. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, aprovada por unanimidade. A todos quero-vos desejar um excelente fim de semana, dizer-vos que foi mais uma vez uma Assembleia Municipal exemplar para todos e um bom fim de semana e sejam felizes.